Bendito seja o Deus de Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para poder nos consolar, os que tiverem qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Diante desse verso de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 2, nós queremos dizer para você: paz do Senhor Jesus Cristo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos buscar a Deus nesse dia, vamos meditar na sua palavra, vamos se relacionar com o Criador, vamos agradecer a Deus pela noite que passamos, pela manhã, pelo frio, né? Olha como está frio aqui no Brasil. Eu não sei como que está você aí na Europa é verão, né? Mas aqui no Brasil, ontem mesmo de madrugada deu 6 graus. Mas tudo isso é Deus controlando a terra, né? Dando equilíbrio. Sempre haverá verão, inverno, né? Primavera, verão, inverno. Chuva, calor, frio, né? Tudo isso para o equilíbrio da terra. Deus, ele fez todas as estações do ano, tudo para o seu equilíbrio. O sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Agradeça a Deus por tudo. Não seja uma pessoa que venha reclamar de tudo. Não sejamos ingratos a Deus. Sejamos gratos em tudo que Deus faz. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus fez, ele diz assim: e viu Deus que era bom. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte desta família. Vamos nos relacionar com Deus. Queremos trazer uma palavra dentro do livro de Romanos, conhecido como o quinto evangelho. Nós temos os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Nós temos João, que é conhecido como o quarto evangelho. E o livro de Romanos, que tem como tema central a justificação pela fé. Através desse livro, alguns expoentes da história, como um dos protagonistas, vamos dizer assim, da reforma protestante, Martinho Lutero, ele, lendo o livro de Romanos, ele saiu de toda a servidão, de todo pensamento contrário do catolicismo, na prática das indulgências e todo o sistema que não agradava a Deus. Ele se liberta lendo o livro de Romanos. Nós temos também o exemplo de John Wesley, um dos grandes avivalistas ali na Inglaterra. Ele leu um comentário de Martinho Lutero e ele também ficou impactado através desse comentário que era do livro de Romanos. Ele aceitou a Cristo, né? Claro que ele já tinha a oração feita pela sua mãe, Susana Wesley, que influenciou muito também. Mas todos que se deparam com o livro, com a Bíblia, com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é um livro qualquer, ela é viva, ela tem um autor, ela tem um tema central e tem um intérprete, que é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz assim: a palavra de Deus é viva, ela não morre, não é obsoleto, não é algo arcaico, ela é atual, ela é eterna, né? Então, desde a eternidade à eternidade, a palavra de Deus, ela é vida para todos nós. Esse livro é extraordinário, o livro de Romanos,
queremos aqui fazer uma leitura de forma expositiva e pedindo a interpretação do texto. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho, está dizendo Paulo, porque é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. O evangelho, irmãos, ele é o querigma. O evangelho é as boas novas. O evangelho transforma o homem. O evangelho, ele é o poder de Deus. Deus se revela em Cristo através do evangelho. A lei foi dada por Moisés. A lei foi importante para aquela época, para os judeus, porque de Adão até Moisés, o povo não tinha lei. De Moisés até Cristo, o povo tinha lei. Então, o povo vivia de Adão a Moisés na ignorância. A lei foi estabelecida por Moisés para colocar regras e apontar o pecado. Mas não foi suficiente. Na época da lei tinha o sumo sacerdote que sacrificava anualmente um animal limpo para tampar o pecado do mundo, ou para tampar o pecado dos judeus. Era um sacrifício, um ritual. Todos os anos precisava fazer esse ritual. Mas Jesus Cristo, ele veio ser o sumo sacerdote que se sacrificou na cruz do Calvário. O seu sangue não tampa o pecado, mas remove. Foi João Batista que disse isso. Quando Jesus estava nas águas do Jordão, quando ele vê Jesus e aponta dizendo: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que remove o pecado do mundo. Você que está ouvindo neste momento esta palavra, Jesus Cristo é o Cordeiro, o Salvador, o Messias. Messias revelado na lei, revelado através dos profetas. Tudo que aconteceu na lei era sombra. No Novo Testamento já é realidade. O que aconteceu na lei era tipo. O que aconteceu no Novo Testamento, na graça em Cristo Jesus, já é o antítipo, é o cumprimento daquilo que os profetas falaram. Porque a palavra de Deus, meus queridos irmãos, não é algo que passa. A palavra de Deus se cumpre. A Bíblia já se cumpriu, muitas profecias. Existem mais de 8.000 profecias que já se cumpriram e se cumprirão ao longo de toda a história da humanidade. Então o Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Paulo vai dizer, primeiro do judeu, depois do grego. Claro que Paulo está aqui usando esta figura de linguagem, falando a respeito desses dois povos, judeus e gregos, representando toda a humanidade. Paulo diz no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela não na lei, mas se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Aqui Paulo faz uma citação lá do livro de Abacuque, quando ele ora, quando ele não compreende, quando ele pede a Deus justiça, porque os caldeus estavam vindo subjugar os judeus. A Babilônia estava subjugando os judeus. Aí Abacuque não entende porque a Babilônia, os caldeus eram ímpios. Como que uma nação ímpia pode julgar um povo que é chamado povo de Deus? Aí ele não entende e vai orar. E Deus responde para ele. Quando Deus responde, ele diz assim: eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. Deus fala para ele, olha, coloca numa tábua bem legível. O justo, olha a fé,
já lá no Antigo Testamento. O justo viverá da fé. Ele entende que o justo viverá da fé. Deus responde a ele e Deus nos responde quando nós estamos até mesmo como Asaf. Lembra de Asaf? Asaf estava vendo o ímpio prosperar, vendo o ímpio ser beneficiado. Parecia que a lei era frouxa, nada acontecia com o ímpio. Quase os pés dele se escorregaram, mas quando ele entra no santuário, quando ele entra na presença de Deus, quando nós oramos, entramos no nosso quarto e fechamos a nossa porta e oramos em secreto, Deus nos responde. Deus respondeu a Asaf e respondeu a Abacuque: o justo pela fé viverá. Glória a Deus. Queridos irmãos, no versículo de número 18, o Senhor está dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Essa ira de Deus é o mesmo que a justiça de Deus. A justiça de Deus se cumpre através do Evangelho. Os homens trocam a verdade pela injustiça. Paulo está dizendo, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto contra eles, porque Deus lhe manifestou. Deus ele está se manifestando ao homem, ao ser humano, irmãos, através de pelo menos 3 revelações. A revelação natural. A Bíblia diz em Salmos que os céus proclamam a glória de Deus. Antes que os homens criassem os aviões, Deus já tinha as aves de rapina, os pássaros que sobrevoavam os céus. Antes que os homens criassem os submarinos, Deus já tinha nos mares os grandes peixes, as grandes baleias. Antes que os homens criarem os carros, na antiguidade, Deus já tinha criado os camelos que transportavam as pessoas na antiguidade. Então Deus ele se revela através da criação, é a revelação natural. Nós temos a revelação especial, a lei, a palavra de Deus. Deus ele se revela através das Escrituras. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E nós temos também a outra revelação de Deus. E quando Deus usa a expressão aqui em Romanos, que todos os homens, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, o homem não tem como se desculpar. Quando chegar naquele dia, no tribunal de Cristo, ou no juízo final, eu nunca ouvi falar de Deus, né? Não, Deus está se revelando através da criação. Deus está se revelando através da palavra. E existe outra maneira de Deus se revelar, através da consciência do homem e através também do coração do homem. Olha o que diz em Romanos capítulo 2, eu vou ler para você nesse momento. Romanos capítulo 2, versículo 14 e o versículo de número 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procede por natureza de conformidade com a lei, não tendo a lei, serve eles a lei de si mesmo. Olha a lei, olha a revelação que está dentro da pessoa. Olha o que diz no versículo 15. Estes mostram a norma da lei, aonde gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência.
Nós precisamos que a nossa consciência e o nosso coração seja transformado por Deus. Então Deus vai se revelar, né? Quando a nossa consciência não está cauterizada, nós não reprovamos a revelação de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que mesmo os gentios que não têm lei, Deus vai se revelar através do coração, também da consciência, através dos pensamentos mutuamente, acusando ou defendendo-se. Olhe bem, irmãos, Deus ele está se revelando, né, ao ser humano. Olha o que diz no versículo de número 24. Por isso Deus entregou tais homens, os homens que estão vivendo em um mundo de perversidade, a imundícia pela concupiscência dos seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Quando o homem troca, quando há uma inversão de valores. Mas eu finalizo dizendo, toda essa mentira, toda essa inverdade, todo este afastamento do homem da presença de Deus, Paulo, ele reafirma para todos nós, porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Então Deus, ele pode mudar a nossa vida, mudar a tua vida, mudar a tua história, através do Evangelho, através da palavra de Deus. Amém? Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, fazendo que eu e você possamos entender com clareza a palavra e viver de forma que nós possamos agradar a Deus. Porque o mesmo Evangelho que transforma o homem, esse mesmo Evangelho poderá ser a lei de Deus para reprovar o homem naquele dia final. Pense nisso. Pense nisso. Amém? Deus abençoe. Vamos orar nesse momento. Queremos nesse momento, meus queridos irmãos, orar pela vida do maestro Josias. Ele completou mais um ano de vida. Irmão Josias, esposo da nossa irmã Rejane. Que Deus abençoe, Josias, a sua vida. Em nome do Senhor dos Exércitos. Que Deus continue te guardando, te dando saúde, te fortalecendo cada vez mais na presença de Deus. Queremos orar pelo nosso querido irmão Nitinho. Ele é sobrinho do nosso irmão Mauro. Nosso irmão Mauro ali do Carolina. Mauro é um pregador do Evangelho, amigo, professor da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe. Mauro, você e a sua esposa e toda a sua família. Nitinho, nós estamos orando para que Deus possa continuar te fortalecer, para Deus continuar te fortalecendo na caminhada com Deus. Queremos orar pela minha prima Leda, pela sua saúde e pela causa na justiça, para que Deus possa lhe dar vitória. Quando o Senhor te der vitória, conte aqui para nós, porque graças a Deus já temos alguns testemunhos de pessoas que foram alcançadas pela mão de Deus. A nossa irmã Marinalva, nós continuamos orando também. Nós estamos orando também, irmã Marinalva, pela sua causa na justiça, para que Deus te dê vitória. Quando Deus te der vitória, conte aqui também para edificar a fé de outras pessoas, para a glória do nome do Senhor. Queremos orar pela vida do professor Antoniel, sua família, professor Luciano, sua família. Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês, ministério. Que Deus continue a instrumentalizar vocês para poder aplicar, ensinar, né, na escola bíblica dominical, e assim com certeza vocês estarão produzindo frutos dentro do reino de Deus. Queremos orar também pela irmã Antônia,
está sempre aqui conosco, pelo nosso irmão Valdir, irmão do Claudemir e o Francis Van. Deus abençoe. Mais alguns irmãos aqui, a irmã Marli está sempre conosco, está aqui agradecendo a Deus, está em estar de pé na presença de Deus. Jussiana Fagundes, Jailton, seu esposo. Jussiana é uma bênção. Nós temos uma grande consideração pela irmã Jussiana. Ela é uma bênção. Que Deus abençoe a vida da Jussiana em tudo, que a mão de Deus esteja com ela, lhe dando vitória. Continue assim pregando a palavra, porque você é um instrumento nas mãos de Deus, irmã Jussiana, em nome de Jesus. Elcimar Teixeira, Deus abençoe sua família aí em Sacavém, em Portugal, irmã Alice, Samuel, Isaac, esta família maravilhosa. Vocês, durante o período que estivemos na casa de vocês aí, algo que eu não esqueço, aquele período de oração que vocês tiram, né? Juntamente com os filhos, com Samuel e Isaac, muito bom, muito importante, né? Um devocional maravilhoso, maravilhoso. Deus abençoe a vida de vocês. Nossa irmã Marli está dando parabéns para nossa irmã Nicéia, por mais um ano de vida. Rosângela Souza está dizendo a paz do Senhor. A irmã Rosângela pede oração por sua viagem para aqui para o Brasil, está vindo aqui para o Brasil, estado de Minas Gerais. Eu acredito que é na sexta-feira. Vamos orar para que Deus abençoe. Nossa irmã Eliane Pinheiro, esposa do pastor Júlio, está aqui, está sempre mandando mensagem. Ela está dizendo bom dia na gloriosa paz do Senhor, família da oração diária. Deus continue abençoando cada ouvinte. Glória a Deus por mais uma oportunidade. Nossa irmã Maria Benedita, glória a Deus. Está dizendo que Deus tem um pão quentinho enviado do céu, com certeza. Gleimax, vai nessa tua força, varão. Paz do Senhor, pastor Daí. Amém. Vamos continuar firmes. Anderson Rodrigues do Prado, Deus abençoe sua vida. Ezequiel Santos, Deus abençoe sua vida. Ezequiel, obrigado por escrever no canal, estar aqui mandando mensagem. Os irmãos continuem compartilhando com um amigo seu, com um vizinho seu, com um familiar, para que esse projeto possa alcançar mais vidas e mais pessoas, pela glória do nome do Senhor. Roberto Gomes, bom dia, pastor. Bom dia, Roberto, Deus te abençoe. Marli Araújo Cabral, mais uma vez ela está dizendo glória a Deus, verdade, pastor Udai. Leonardo, amém, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus te abençoe, Leonardo, eu continuo orando por ti, por tua família. Nilton Ferreira da Silva está dizendo amém. É o mesmo Niltinho, né? Que se inscreveu no canal, sobrinho do nosso irmão Mauro. Vamos orar nesse momento. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Pai querido, queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Cada nome mencionado com as suas respectivas necessidades, que a tua boa mão possa alcançar os teus filhos, abençoando, livrando de todo mal. Dê vitória, Senhor, a cada um. Oramos pelas causas na justiça. Pleiteia na causa na justiça, meu Deus, dos teus filhos. Pregamos a tua palavra, porque em Cristo é revelada a justiça de Deus, através do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus e transformação para todo aquele que nele crê. Esse Evangelho transforma o mais vil pecador em uma nova criatura para a glória do teu nome. Abençoe este homem, esta mulher que está enfrentando um problema em sua casa. Deus, salva, liberta, livra de todo mal. Tu sabes o porquê dessa palavra. Tu sabes o porquê dessa ministração, meu Deus. Ó Deus, brevemente o Senhor retornará. Estamos vendo aí os sinais se cumprindo, guerra, os rumores de guerra. Senhor, sinais na natureza. Meu Deus, estamos vivendo nos últimos dias da igreja do Senhor na terra.
precisamos estar preparados, precisamos estar próximo do Senhor, precisamos orar, precisamos acender a candeia, Senhor, espiritual, para que o arrebatamento não pegue nós de surpresa, mas que possamos estar como as virgens prudentes, com azeite, Senhor, com as lamparinas acesas e com reserva. Guarda o teu povo, guarda as nossas vidas, pleiteia pela causa da Leda, abençoe meu irmãozinho, sua esposa Neide, a Bela e toda a sua família. Jesus dê vitória ao Josias, que completou mais um ano de vida. Continue abençoando o teu filho em tudo para a glória do teu nome. Abençoe o Leandro, Jesus. Pastor Leandro, glória a Deus. Pastor Leandro que está no Aracaré, que a tua boa mão esteja com teu filho. Abençoe o Marcelo, Senhor, e a dona Etelvina, sua mãe, que nós estamos orando. Marcelo Santos, o Davi, o Samuel e sua esposa. Roberto Gomes, o Juvenal, abençoe o Juvenal, o Arnaldo, o Eduardo Maia, Senhor, e toda a sua família. Nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Permaneça conosco, hoje e sempre. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.